Vamos mudar de assunto e vamos falar agora de um outro assunto que está chamando muito a atenção do mundo, porque aconteceu numa das maiores cidades do mundo, a metrópole Nova York. O governador de Nova York renunciou ao mandato por conta das acusações de assédio sexual contra ele. O anúncio aconteceu anteontem, a gente tem até imagens aqui, olha, desse. Eu vou já posicionar para vocês mostrarem o momento em que o governador Andrew Cuomo renunciou ao cargo. Foi na terça-feira. Eu vi o trecho da renúncia. Ele disse que por amar muito a cidade, por querer que a cidade continue as suas ações, porque está tudo parado em torno dessa questão do assédio sexual. Seriam 11 casos de assédio sexual denunciados. Isso trouxe à tona esse crime do assédio e em alguns estados, em alguns países, levado bem mais a sério, como é no caso dos Estados Unidos, provocando a renúncia do governador de Nova York. Não é uma cidade qualquer, né? Não é um político qualquer, um político, inclusive, do Partido Democrata, um político muito considerado um político de grande futuro, ou era, né? Ou era. A gente vai conversar agora com a advogada Cláudia Paranaguá, especialista em direito de família, para a gente tentar entender, doutora Cláudia, o que é o assédio sexual, quais são os limites da brincadeira feita no escritório, até onde se pode ir, o que é considerado assédio e como o Brasil trata esse tipo de situação. Bom dia, seja bem-vinda de volta. Bom dia, Cíntia, bom dia a todos, é sempre um prazer estar aqui no programa, para a gente tratar de tanto assunto que é pertinente para a nossa sociedade. E, realmente, os Estados Unidos, eles têm uma estrutura político-democrática muito forte com relação à conduta. Para você ver, estamos falando do governador de Nova York, das maiores metrópoles do mundo, em um país que é uma das grandes potências mundiais. E o estilo de democracia deles, se não é perfeito, Cíntia, eles têm uma democracia muito equilibrada. Os poderes lá nos Estados Unidos, eles funcionam de forma muito harmônica. E o interessante é dizer que realmente a Casa Legislativa, ela ressoa o desejo do povo. Ela está mais ou menos equilibrada com a forma que o povo pensa, com a forma... tem um alinhamento com relação a esses poderes. E, assim, o que a gente vê, não é o primeiro político norte-americano que se afasta da vida política, não sabemos se é temporário, mas nesse momento em que ele é investigado, eles decidem por renunciar aos mandatos, deixar de concorrer à vida pública por conta de uma conduta que é criminosa, de assédio, nesse caso, de assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, o assédio sexual é esse constrangimento, com conotação sexual no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. E o certo é que nos Estados Unidos, principalmente no governo, no estado de Nova York, a gente sabe que, como são estados federados, cada estado dos Estados Unidos, eles têm legislação própria, mas a gente vai falar de Nova York, o caso acontece lá, e lá a lei do assédio sexual é muito dura. E eles têm um combate muito intenso, eu acredito que a partir de 2018, por conta daquele movimento conhecido como Me Too, desenvolveu uma política necessária de combate ao assédio sexual. E as leis endureceram por lá. E aqui no Brasil também é crime, está previsto no Código Penal. No entanto, o que é que a gente vê? É que esse crime ele é pouco... divulgado, poucas pessoas até conhecem, tem pouca informação com relação a ele, e não vemos muitas políticas nesse sentido, em relação às empresas, em relação à punição. A maioria, eu fiz um levantamento, a maioria das pessoas que estão envolvidas, os que praticam esse tipo de crime, assédio sexual dentro do ambiente corporativo, eles não são punidos. Então, a gente tem essa grande diferença com relação aos Estados Unidos. Outra coisa que eu também observei
que está, inclusive, não diretamente na lei, mas depois de algumas decisões, é que não importa que seja tão somente o seu chefe, e no caso aí do governador de Nova York era o chefe em relação às demais funcionárias, mas não é somente do chefe, não é só a hierarquia, a gente fala, não é só a parte, não é vertical, ela também é horizontal, o assédio sexual ele também é admitido entre colegas, de forma horizontal, e infelizmente aqui no Brasil não existe uma política, como eu falei, de prevenção e de combate extensivo nas empresas, no empregador, para divulgar no ambiente de trabalho, que aqui, apesar de que a própria CLT, ela obriga o empregador a adotar políticas, né, para coibir esse tipo de conduta de segurança no ambiente de trabalho, Infelizmente, na prática, a gente não tem ainda esse retorno importante. Falta divulgação, sem dúvidas, faltam políticas direcionadas. Um outro ponto interessante é que lá em Nova York existe uma punição financeira muito severa para os empregadores que deixam acontecer de alguma forma, eles são responsáveis, por conta de serem obrigados a combater, a coibir esse tipo de violência, e existe uma parte financeira muito forte na punição. E eu acredito que, pelo levantamento que foi feito, caso uma empresa ela seja envolvida num escândalo de assédio sexual, além da parte criminal que ela ainda responde com a punição de, no mínimo, $250 mil. A gente está falando de uma punição de mais de R$1 milhão no empregador que deixa que isso aconteça no ambiente de trabalho. Então, a gente vê que estamos em mundos diferentes nesse aspecto de você cobrar esse tipo de conduta das pessoas e, infelizmente, no Brasil temos uma situação em que estamos falando de mulheres assediadas, apesar da lei não definir qual é o gênero, mas, no geral, a gente está falando de mulheres que são assediadas. Por exemplo, a gente vê esses assédios em transportes coletivos. Viu uma pesquisa em que mais de 97% das mulheres que frequentam o transporte coletivo, seja público ou privado, elas já foram vítimas de assédio. E no ambiente corporativo, o assédio sexual, quase 50% das mulheres declararam que já sofreram algum tipo de constrangimento no ambiente de trabalho. De 6 mulheres assediadas, uma pede demissão e, inclusive, envolvendo várias situações psicológicas, não retornam mais ao ambiente de trabalho e, geralmente, como eu falei, não existe uma punição adequada e educativa para que a gente possa combater mais esse crime, que é de gênero, sem dúvida alguma. Efraim? Doutora, eu queria saber da senhora, essa falou que no Brasil a lei também permite a denúncia contra colega de trabalho ou hierarquia, porque eu fiquei... ela falou aí, eu falou, mas eu fiquei em dúvida, porque anteriormente sabia que não era só imposição hierárquica que podia ser denunciado. Exatamente. O artigo, que é o artigo 216 do Código Penal, ele fala de superior hierárquico, mas devido a várias decisões que aconteceram, vários fatos constatados, existe sim a punição, que a gente fala punição horizontal, entre colegas de trabalho, não só do chefe, mas entre colegas de trabalho. Cláudia, eu queria fazer outra pergunta para você. A gente falou aí que no Brasil esse aí não gera tanta repercussão como nos Estados Unidos, nem punições tão severas. E a gente viu autopunição, né, que é antes da justiça, já o governador renunciando. Quer dizer, um crime realmente grave e que a sociedade acompanha. Aqui no Brasil, existe o medo de denunciar? Por exemplo, que foi ou a mulher ou o homem que foi assediado sexualmente pelo chefe ou pela chefa?
Sim, isso, uma observação muito interessante. Nos Estados Unidos, lá eles exigem essa renúncia, praticamente. A Uhum. pessoa é forçada a tomar essa medida, então não é aceito. Então, um dos grandes problemas é justamente esse medo de fazer a denúncia por retaliação, pela questão até da demissão. Lá nos Estados Unidos, uma das políticas de proteção à pessoa que vai denunciar o assédio é justamente a proibição de retaliação. Então, eles ficam de olho. E não só com relação a ela que está denunciando, mas as testemunhas que vão ser apresentadas no processo. Então, existe como se fosse uma proteção à testemunha e uma proteção à vítima no momento em que ela vai denunciar. Inclusive, os sites lá do governo, já existem os formulários, os modelos de formulários em que a funcionário, o empregado, ou ele se sentir dessa forma assediado no ambiente de trabalho, ele já pode entrar no site do governo, onde vai preencher todos os dados, informa lá onde é que deve denunciar, informa como é o processo, e as empresas, nas suas regras de compliance, também são obrigadas a fazer essas informações. Então, infelizmente, muitas mulheres, elas deixam de denunciar, e também lá nos Estados Unidos, sem dúvida, mas aqui no Brasil muito mais, com medo da retaliação, com medo, elas têm vergonha, porque muitas vezes vocês sabem que existe a inversão da conduta, de que a mulher que deu entrada é que deu espaço, e outras coisas, e ainda piores, quando a gente justifica porque faz parte da nossa cultura, que foi uma brincadeira, Uhum. e vai por aí, e a gente vê muito isso. Muitas mulheres, muitas pessoas deixam de... Com certeza, esse dado de até 50% está subnotificado aqui no Brasil, de mulheres que foram assediadas no trabalho. Por quê? Além de não ter uma segurança no trabalho de fazer isso, e a situação não seja revertida contra ela, dela não ser a pessoa a ser afastada, entendeu? E aí fica mais complicado ainda porque ela sabe que não existe uma punição exemplar. E uma situação interessante que eu vi nos dados é que esse assédio é muito maior naquelas mulheres que estão em cargo, por exemplo, de estágio, cargo de assistência, do que nas mulheres que comandam nas diretoras, nas que têm maior liderança nas empresas. E um dado interessante, isso mostra que é aquela velha luta do que se entende mais forte contra o mais fraco. E, infelizmente, não vemos as próprias empresas comprometidas com esse combate, ao divulgar, por exemplo, dentro das empresas, cartazes de informação, falando Sim. que aquilo é crime. Não é que a gente não vê isso. Eu por exemplo, nunca vi. No Brasil, Não, também não. entrar na empresa, com repartição, e mostrar em cartazes informativos que o assédio sexual no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, ele é crime. A gente não sabe, não se sabe nem para como se começa a denunciar. Então, a própria empresa, ela teria que ser obrigada a fazer essa conduta preventiva e apoiar essa funcionária que está sendo assediada, porque muitas vezes tendem a tergiversar, vamos dizer assim, no ambiente, dizendo que é uma brincadeira, é uma piada. O caso do governador, pelo que eu li da informação da imprensa, é que ele abraçava com muita força, ele dava beijos indesejados, ele passava a mão. Então, assim, esse tipo de conduta que muitas pessoas... coisa simples, foi só... A gente tende a relativizar porque isso está arraigado nesse comportamento da nossa sociedade que a gente tem que combater cada vez mais. E como é que a gente combate? Com ações preventivas, porque também passa pelo perfil educativo, mas não adianta também só educar, a gente tem que punir esse agressor. E tem que punir de forma exemplar. E no caso do ambiente de trabalho, tem que vir junto com a empresa. A empresa é responsável pelo ambiente de trabalho. A empresa é que tem que fiscalizar isso.
A empresa que tem que dar treinamento permanente para todos, não é só, são todos os funcionários, desde o chefe até o mais, de uma função menor, com menos projeção dentro da empresa, todos devem estar envolvidos nessa agenda de muitas, por exemplo, a gente vê poucas informações em termos de cursos, e isso deve ser sistemático. Eu recordei agora que, por exemplo, no estado da Califórnia, que é um dos estados que tem uma das leis mais rigorosas de assédio sexual, lá nas empresas é obrigado que 50% dos cargos de diretoria e de assembleias, os cargos de maior projeção de liderança, obrigatoriamente tem que ter 50% de mulheres para fazer justamente o equilíbrio. Como eu falei, também é uma questão educativa, então a gente precisa evoluir muito ainda, é uma consciência que tem que fazer parte da sociedade, mas não só de ações preventivas, mas de ações punitivas, realmente que faça com que a pessoa reflita. Olha, gente, quando a gente quando a gente aplica uma indenização por algum dano a uma pessoa ou ao empregador, ali não tem para ser diluído na água, não. Tem que ser uma indenização que ela seja significativa para que aquele empregador e aquela pessoa façam uma reflexão e mude essa conduta, mude essa postura. Por isso que as pessoas lá do Direito de Defesa do Consumidor brigam muito sobre o aborrecimento, vamos dizer, que não seria um aborrecimento, aí no caso, não pode ser relativizado, não pode ser jogado a plano. Se a gente vê indenizações com R$1.000, no caso desse, e R$2.000, para uma empresa, isso não vai sentir, nada, então precisa de impacto, não é nada. Então também a parte da punição financeira é importante. No Brasil a gente não tem, mas eu acredito que a nossa Câmara Legislativa já tem que buscar um projeto de lei nesse sentido, de fazer punição. A gente teve um exemplo que foi julgado esse ano, que nunca aconteceu no Brasil, que foi aquela punição daquele caso da deputada lá de São Paulo, a Isa Pena. Sim, e que um colega deputado, né, eu estou recordando aqui, um colega deputado, ali é um assédio sexual, uma importunação clara, e foi filmada, e naquela Câmara Legislativa, eu estou falando do estado de São Paulo, nunca havia tido uma punição, e pela primeira vez, agora no ano de 2021, o deputado foi afastado contra um parecer da própria Comissão de Ética, que estabeleceu para ele, orientou para ele uma pena muito menor, mas a Câmara se revoltou com a orientação da comissão, e a punição dele foi exemplar, foi a primeira, com uma condenação de afastamento de 6 meses lá do mandato, e ele também com o gabinete totalmente fechado e um substituto para assumir. Então, assim, enquanto a gente tiver penas muito relativizadas, muito ínfimas, e não vai fazer sentido, porque é um sistema, é uma rede de proteção. É isso mesmo, o deputado é o Fernando Cury, só para completar aí. E tivemos também recentemente o caso do Rogério Caboclo, né, da CBF, e esse caso expõe aí tudo que a Cláudia está dizendo, que é a forma como a mulher que denunciou foi tratada e como ela vem sendo tratada. Logo, o ambiente do futebol é um ambiente extremamente machista, né, ainda é muito machista. Então, esse caso não ganhou a devida repercussão, nem as pessoas que denunciaram, porque agora já são 2, tiveram ou têm o devido respeito, como, por exemplo, acontece nesse caso de Nova York. Cláudia, muito obrigada pelos esclarecimentos. Olha, Cíntia, obrigada. Muito obrigada pela participação, e é importante a gente ver que todas as vezes que se envolve esse tipo de crime, eu falo até da investigação de paternidade, existe a necessidade de desqualificar a mulher para quê? Para desestimular as outras, porque é um exemplo para as outras. Então vamos denunciar. Tá certo, Cláudia, muito obrigada, bom dia para você. Bom dia.